No coração da vasta extensão africana, uma colossal artéria de vida esculpe seu caminho por entre as paisagens antigas. Este é o Nilo, um rio que é muito mais do que apenas um corpo d'água. Ele é uma entidade viva, pulsante, uma força da natureza que moldou civilizações e testemunhou o nascer do próprio tempo. Sua jornada começa nas distantes terras altas, um fio d'água modesto que cresce até se tornar uma torrente formidável, serpenteando por savanas, desertos e pântanos. Ele se estende pelo continente como uma grande cicatriz viva, um testemunho do poder bruto do mundo natural. Esse rio é o sangue vital para inúmeras espécies, suas margens fervilhando com uma incrível diversidade de flora e fauna, todas dependentes de suas águas, para continuar existindo. A escala do Nilo é algo que desafia a compreensão simples, uma imensa faixa de azul e verde que corta o ocre e o dourado do terreno africano. Por milênios, suas inundações rítmicas depositaram sedimentos férteis ao longo das margens, criando um oásis de abundância em um ambiente, vamos dizer, implacável. É um lugar de beleza profunda, onde a névoa da manhã sobe da superfície da água como um véu espectral, e o pôr do sol pinta o céu em tons de laranja ardente e roxo profundo. Os sons do rio são uma sinfonia constante, um coro de cantos de pássaros, grunhidos de hipopótamos e o suave bater da água na margem. Uma trilha sonora, primordial para o drama interminável que se desenrola aqui. Este rio não é apenas uma característica geográfica. Ele é uma lenda, uma divindade, uma fonte de mitos e mistérios que cativou a imaginação humana desde os primeiros dias da nossa história. Ele foi adorado e temido, suas correntes carregando as histórias de faraós e exploradores, de triunfos e tragédias. É um observador silencioso, uma testemunha estoica dos ciclos intermináveis de nascimento, crescimento e decadência que definem a vida em suas margens. Suas águas guardam segredos enterrados bem fundo, segredos de criaturas antigas e lutas épicas que aconteceram ao longo de eras, longe dos olhos humanos. O Nilo é uma crônica viva, seu fluxo, um relato contínuo da história do planeta. Mas, apesar de toda sua graça vital, o Nilo também é um lugar de perigo imenso e implacável. É um campo de batalha natural, uma arena onde as leis fundamentais da natureza são aplicadas com eficiência brutal. Aqui, a vida é uma dádiva preciosa e frágil, um presente fugaz que pode ser tirado num piscar de olhos. Toda criatura que chega à sua margem, atraída pela promessa de água, deve também enfrentar os perigos que espreitam logo abaixo da superfície. É um mundo de contrastes marcantes, onde a beleza serena da paisagem esconde uma tensão constante. Uma guerra silenciosa travada todos os dias entre predador e presa, onde a linha entre a vida e a morte é tão fina quanto a lâmina de uma navalha. Bem-vindo ao Nilo. Chamar isso aqui apenas de rio é, sinceramente, ignorar sua verdadeira identidade. É um paradoxo, um lugar onde beleza estonteante e perigo letal estão entrelaçados de forma inseparável, dois lados da mesma moeda antiga. Na superfície, ele apresenta uma imagem de tranquilidade e paz. O fluxo suave da correnteza, a vegetação exuberante que se agarra às margens, a dança graciosa das aves nas águas rasas, tudo contribui para uma ilusão de harmonia. É uma paisagem que convida, que sussurra promessas de sustento e abrigo. Um paraíso verdejante no coração de uma terra queimada pelo sol. O próprio ar parece vibrar com vida. Uma energia contagiante que emana da água e permeia tudo ao redor. Só que, por trás dessa fachada serena, existe uma realidade muito mais sombria e primitiva. Este rio é um cadinho, um campo de provas criado pela natureza para separar os fortes dos fracos, os sortudos dos desafortunados. É um lugar onde cada segundo é uma escolha crítica, um cálculo de risco e recompensa que pode significar a diferença entre respirar mais uma vez ou virar refeição de outro.
A própria água, que promete vida, pode trazer uma morte repentina e violenta. Essa dualidade é a essência do Nilo. Ele é tanto berço quanto túmulo, doador e ceifador de vidas. As leis que regem esse reino são simples, absolutas e aplicadas sem misericórdia, sem exceção. Pense nos seres que vivem aqui. Do menor inseto ao maior mamífero, todos existem num estado de vigilância constante. O herbívoro pacato, matando a sede na beira da água, precisa estar sempre atento à sombra silenciosa que pode se aproximar das profundezas. O predador poderoso, senhor do seu domínio, sabe que um momento de descuido ou uma caçada mal-sucedida pode levar à fome. É um ecossistema complexo e delicado, construído sobre uma base de interdependência e conflito. Aqui, sobreviver não é garantido, mas uma luta diária, uma competição incessante por recursos onde os riscos são absolutos e o desfecho, final. Este é o palco máximo do grande teatro da natureza. É um campo de batalha onde os instintos são afiados ao extremo e a coragem é medida em momentos de ação decisiva. O drama que se desenrola aqui é cru, visceral e absolutamente autêntico. Não há roteiros, nem ensaios. Só a pressão constante da fome, da sede e do impulso primordial de sobreviver. Cada interação, cada perseguição, cada confronto é uma história escrita na linguagem do instinto e da necessidade. Esse é o mundo que estamos prestes a conhecer. Um mundo de beleza impressionante, de tensão de tirar o fôlego e de escolhas de vida ou morte feitas num piscar de olhos. Nossa história se desenrola no leste da África, onde o Nilo se transforma no obstáculo central de um dos eventos naturais mais espetaculares do planeta, a Grande Migração. Isso não é apenas uma viagem, é uma peregrinação épica. Uma marcha implacável, movida pelo mais fundamental dos instintos. Mais de 1 milhão de gnus, acompanhados por vastas manadas de zebras e gazelas, embarcam numa odisseia circular que percorre centenas de quilômetros. Eles são guiados por uma força invisível, um chamado ancestral que os puxa pelas planícies em busca de pastos verdes e frescos. Essa busca é uma resposta à mudança das estações, uma corrida desesperada contra a fome que se repete há gerações incontáveis. As manadas se movem como um único organismo gigantesco, um rio de vida fluindo pela savana. O som de seus cascos é como trovão, uma batida constante que ecoa pela paisagem. Nuvens de poeira se erguem em seu rastro, marcando o progresso por muitos e muitos quilômetros. Eles são movidos por uma esperança inabalável, a promessa de alimento que espera logo além do horizonte. Mas essa jornada é cheia de perigos. Eles enfrentam exaustão, desidratação e a ameaça constante de predadores que rondam a periferia do grupo, atacando os velhos, os jovens e os fracos. Cada passo dessa longa marcha é um teste de resistência e determinação. No entanto, todos esses desafios em terra empalidecem diante da barreira final que separa as manadas de sua terra prometida. O grande rio, o Nilo. Para alcançar as pastagens que garantem sua sobrevivência, os rebanhos não têm escolha a não ser atravessar suas águas traiçoeiras. Essa travessia é o clímax da jornada, o capítulo mais perigoso e dramático do ciclo anual. O rio representa uma fronteira formidável e mortal, uma linha que precisa ser cruzada para sobreviver. É aqui, à beira da água, que a coragem coletiva e a vontade individual de viver serão testadas ao limite. Quando os primeiros animais se aproximam das margens, uma tensão palpável toma conta do ar. O cheiro da água, promessa de alívio, mistura-se ao cheiro do medo. Eles sentem o perigo à espreita, uma consciência instintiva passada por gerações de sobreviventes. O rio não é apenas um obstáculo físico, é também psicológico. A hesitação é visível, uma pausa no ímpeto coletivo da manada. Mas a pressão atrás é enorme. O peso e o desespero de 1 milhão de animais empurrando para frente tornam impossível recuar. A escolha já foi feita por eles.
A travessia precisa começar. A grande procissão chega. Depois de semanas de viagem incansável pelas planícies queimadas de sol, a vanguarda da grande migração alcança o limiar de seu maior desafio. O ar, antes denso com a poeira da savana, agora carrega o cheiro úmido e terroso do rio. Para a legião de mais de 1 milhão de gnus, zebras e antílopes, este é o último obstáculo. O som de sua aproximação é um rumor baixo e constante, um tremor sísmico gerado por milhões de cascos batendo no solo africano. Eles são uma força da natureza por si só, uma massa unificada de osso, músculo e instinto, guiada pelo imperativo absoluto de encontrar novos pastos. Sua jornada é uma prova do poder da vontade coletiva, um ritual antigo ditado pelo ritmo das chuvas e pela promessa da grama que sustenta a vida. Não é uma coluna única e ordenada, mas sim um mar caótico de animais. A manada se estende por quilômetros, um tapete vivo entrelaçado à paisagem. Dentro dessa imensa congregação, dramas individuais se desenrolam. Bezerros recém-nascidos, ainda aprendendo a andar, lutam para acompanhar as mães. Veteranos experientes, com cicatrizes de encontros passados e olhares atentos, lideram com determinação. As zebras, com seus padrões marcantes, movem-se com energia nervosa, seus chamados agudos e frequentes. Todos estão unidos por um destino comum, um futuro coletivo que será decidido aqui, nas margens desse rio formidável, a grande divisão entre a fome e a fartura. O número de animais é impressionante. Um fenômeno biológico que sobrecarrega os sentidos. É um superorganismo e sua mente coletiva está focada em um só objetivo: atravessar. A pressão aumenta sem parar. Animais na retaguarda, sem saber do obstáculo à frente, continuam empurrando, movidos pelo mesmo impulso primordial. Isso cria uma força poderosa, incontrolável, que comprime a manada contra a margem do rio. Não há espaço para recuo, nem possibilidade de voltar atrás. O caminho trilhado por incontáveis gerações leva apenas em uma direção: para frente, para dentro da água. Este é o ponto sem retorno, onde o instinto da manada precisa superar o medo individual. A paisagem parece prender a respiração em expectativa. As acácias permanecem como sentinelas silenciosas. Os pássaros em seus galhos ficam quietos. Só se ouvem os mugidos incessantes dos gnus, os relinchos frenéticos das zebras e o fluxo constante e ameaçador do rio. O sol castiga sem piedade, queimando a terra e intensificando a sede dos viajantes cansados. O rio à frente é tanto tentação quanto terror. Ele oferece o alívio fresco que eles tanto desejam, mas suas correntes turvas sussurram perigos ocultos. Para a manada, isso não é apenas uma travessia, é uma prova de fogo, um filtro natural que vai decidir quem é forte e sortudo o bastante para continuar o grande ciclo da vida. À medida que as primeiras linhas da manada alcançam a margem que desmorona do rio, uma onda palpável de hesitação percorre a massa de animais. O cheiro da água, tão sedutor de longe, agora carrega um tom diferente, mais ameaçador. É o cheiro de correntes profundas e frias e de predadores invisíveis. É o cheiro da morte. Os gnus da frente, com os olhos arregalados de apreensão, espiam a água marrom e agitada abaixo. Eles podem sentir as vibrações da corrente poderosa através do próprio solo sob suas patas. Seus instintos, aguçados ao longo de milênios, estão gritando um aviso. Cada terminação nervosa está viva com um pavor primordial, um conhecimento profundo de que este rio é um lugar de emboscada e fim. O ar fica denso com o cheiro de medo, um odor almiscarado e acre que emana dos animais em pânico. É um cheiro tão tangível quanto a poeira em suas narinas. Os gemidos baixos dos gnus mudam de tom, tornando-se mais urgentes, mais lamentosos. Eles andam de um lado para o outro ao longo da margem, uma dança frenética e indecisa de sobrevivência.
Alguns mergulham seus focinhos na água, apenas para recuar como se estivessem queimados. Eles veem os destroços flutuantes, a velocidade da corrente, e talvez sintam a antiga paciência reptiliana que espera logo abaixo da superfície. Este momento de hesitação é uma junção crítica, uma batalha de vontades entre o instinto de fugir do perigo e a necessidade de seguir em frente. É aqui que a liderança, ou a falta dela, se torna uma questão de vida ou morte. Não há um único comandante, nenhum general nomeado para dar a ordem. A decisão de atravessar é coletiva, muitas vezes desencadeada por um único indivíduo ousado, ou talvez simplesmente desesperado. A manada procura um sinal, um catalisador para quebrar o feitiço de terror. Eles se aglomeram em um estado de alta ansiedade, seus movimentos tornando-se mais erráticos. A pressão dos milhares de animais continua a aumentar, uma onda implacável empurrando-os cada vez mais perto do limite. A escolha está sendo retirada deles a cada segundo que passa. As zebras, muitas vezes mais cautelosas, aumentam o coro de alarme com seus chamados curtos e latidos. Sua visão aguçada escaneia a margem oposta, procurando qualquer sinal das ameaças ocultas. Elas estão presas no mesmo terrível dilema. Ficar é morrer de fome. Atravessar é arriscar um fim violento. Este tormento psicológico é uma parte crucial da provação. Ele desgasta sua determinação, exaurindo-os antes do desafio físico começar. O rio não é apenas uma barreira física. Tornou-se uma parede psicológica, um monumento aos seus medos mais profundos, e deve ser conquistado primeiro na mente antes que possa ser conquistado pelo corpo. A tensão na beira do rio atinge um pico insuportável. O ritmo indeciso e os chamados ansiosos não podem continuar indefinidamente. A imensa pressão da parte de trás da manada age como uma prensa hidráulica, compactando os animais da frente contra o barranco íngreme. Para esses animais que lideram, a escolha não é mais entre atravessar ou não atravessar. É entre ser empurrado para a beira pelo peso de sua própria espécie ou dar um salto de fé para o abismo agitado abaixo. A sobrevivência do indivíduo agora está completamente subordinada ao impulso imparável do coletivo. A manada se tornou uma única entidade, e seu propósito singular é avançar, independentemente do custo para suas partes constituintes. De repente, um único genu, talvez um jovem macho impulsionado pela bravata, ou uma velha fêmea que fez essa jornada uma dúzia de vezes, faz um movimento. Pode ser um salto deliberado, uma rendição final ao inevitável, ou pode ser um escorregão acidental no solo desmoronado do barranco. A causa é irrelevante, o efeito é cataclísmico. Essa única ação é a faísca que incendeia toda a manada. O feitiço do medo é quebrado, substituído por um instinto novo e mais poderoso: o instinto de seguir. A visão de um deles na água desencadeia uma reação em cadeia, uma cascata de decisões que se propaga pelas primeiras fileiras em um piscar de olhos. O tempo para hesitar acabou. O que se segue é uma explosão de compromisso. Onde havia uma parede de indecisão, agora há uma inundação de corpos, um após o outro, depois em grupos de 5, 10 e então dezenas. Os gnus se lançam do barranco para o rio. O ar é preenchido com o som de corpos pesados atingindo a água, uma série de salpicos percussivos que ecoam como tiros de canhão. O rio, antes uma barreira, torna-se um conduto, um canal caótico agora cheio de animais lutando. As zebras, pegas no frenesi, seguem o exemplo, suas listras pretas e brancas adicionando ao espetáculo vertiginoso. A grande migração se comprometeu com a travessia. Não há como voltar atrás agora. O rio se transforma instantaneamente de um corpo de água, fluindo em um redemoinho de vida animal. O choque inicial da água fria, a poderosa força da corrente e o pânico puro da situação criam uma cena de caos total. Os animais nadam com uma energia desesperada, suas cabeças erguidas, seus olhos arregalados de terror e esforço.
Eles não são mais uma manada coesa, mas uma coleção frenética de indivíduos, cada um lutando sua própria batalha solitária contra a força do rio. Eles nadam para a margem oposta, uma costa distante que representa segurança, sobrevivência e a continuação de sua jornada épica. Mas entre eles e essa costa está a zona de abate, e os verdadeiros mestres do rio foram despertados pela comoção. O salto inicial dos primeiros animais desencadeia uma avalanche. A margem do rio se transforma em uma cachoeira de criaturas vivas, um fluxo contínuo de gnus e zebras jorrando na água. A disciplina da manada se desfaz completamente, substituída por um pânico contagiante. É um estouro, não por terra, mas para dentro do próprio rio. Os animais na parte de trás, sentindo o movimento para frente, avançam com urgência renovada, empurrando os que estão na frente para a beira sem cerimônia. Não há elegância nesta descida. Eles caem e tombam, aterrissando desajeitadamente na água, às vezes uns sobre os outros, em uma massa desesperada e emaranhada de membros agitados e gritos aterrorizados. Este é o preço da sobrevivência, um pedágio pago no caos e no medo. O volume de animais entrando na água cria seus próprios perigos. O rio fica perigosamente congestionado, um gargalo de vida e morte. Filhotes são separados de suas mães na confusão violenta, seus pequenos corpos jogados pela correnteza e pelos corpos agitados dos adultos maiores. Seus balidos agudos de angústia muitas vezes se perdem na cacofonia. Alguns animais são imediatamente dominados, seus pulmões se enchendo de água enquanto são submersos pelo peso de outros caindo de cima. A luta pela sobrevivência começa não com um predador, mas com os próprios membros de sua manada e a física implacável do rio. É um filtro brutal e indiscriminado que ceifa suas primeiras vítimas antes mesmo que a caçada tenha começado. A correnteza do rio, uma força poderosa e implacável, agarra a manada que nada. É uma esteira líquida, puxando-os rio abaixo, para longe do caminho mais direto para a margem oposta. Os animais devem nadar não apenas para frente, mas também contra o puxão lateral da água, um esforço exaustivo que drena suas reservas de energia já esgotadas. Os nadadores mais fortes e experientes conseguem se posicionar eficazmente, fazendo progresso constante. Mas os indivíduos mais fracos, mais jovens ou mais em pânico, são frequentemente arrastados, suas lutas se tornando mais desesperadas à medida que são levados cada vez mais longe da segurança do grupo principal. O rio se tornou seu adversário, uma entidade viva que parece determinada a ceifar o maior número de vidas possível. Esta parte da jornada é um puro teste de resistência. Cada músculo se esforça, cada respiração é um esforço consciente. Os animais nadam com uma determinação sombria, seus olhos fixos na promessa distante da margem distante. Eles estão completamente expostos, vulneráveis em um elemento que não é o seu. Suas pernas poderosas, construídas para correr pelas planícies, são remos desajeitados e ineficientes na água. Eles estão fora de seu ambiente natural, invasores em um mundo aquático hostil. E enquanto lutam contra a correnteza e o caos da travessia, eles desconhecem que entraram em uma emboscada cuidadosamente preparada, um antigo campo de extermínio, onde os residentes mais mortais do rio esperam pacientemente por este exato momento. Bem, logo abaixo da superfície dessas águas turbulentas, olhos antigos têm observado silenciosamente. Os enormes crocodilos do Nilo, alguns chegando a mais de 6 metros de comprimento, estão à espreita, imóveis, economizando energia para esse banquete anual. As vibrações da aproximação da manada, o trovão dos cascos e os primeiros respingos dos animais entrando na água são o sinal de jantar que eles aguardam há meses. Eles são mestres deste domínio, predadores perfeitamente adaptados que governam essas águas desde o tempo dos dinossauros. O poder deles é explosivo, a paciência é absoluta e o ataque é um exemplo de eficiência brutal.
Agora, com o rio repleto de presas, chegou o momento deles. O ataque começa sem aviso. Um crocodilo gigantesco, que parecia pouco mais do que um tronco boiando momentos antes, irrompe da água com uma velocidade assustadora. É um borrão de dentes e músculos, um verdadeiro torpedo vivo lançado das profundezas. Suas mandíbulas enormes, capazes de exercer uma pressão imensa, se fecham sobre um gnus em luta. O impacto inicial é devastador, quebrando ossos e causando um ferimento fatal em um instante. O crocodilo não mata sua presa com uma única mordida. Em vez disso, usa seu peso e força para arrastar o animal para debaixo d'água, iniciando o infame giro da morte. Ele gira o corpo violentamente, desorientando e afogando a vítima em um redemoinho de água em ebulição. O primeiro ataque lança uma onda de pânico pela manada já apavorada. A água ao redor da zona de ataque fica vermelha, um sinal horripilante para os outros animais. O cheiro de sangue preenche o rio, excitando outros crocodilos e desencadeando uma verdadeira frenesi alimentar. Mais predadores atacam, vindo de todas as direções. O rio se transforma em um campo de batalha. Os gritos desesperados dos gnus se misturam aos respingos violentos da luta. É uma cena de carnificina pura e primitiva. Não há estratégia, nem plano de fuga. Sobreviver agora é uma questão de pura sorte. Estar no lugar certo, na hora certa, a poucos metros de distância do bote de um predador. No meio desse caos, o instinto de manada não oferece proteção. Cada animal está por conta própria, lutando uma batalha individual pela vida. Alguns tentam nadar mais rápido, movidos pela adrenalina. Outros, em pânico, nadam direto para o perigo. Os crocodilos são seletivos, muitas vezes mirando nos menores, mais fracos ou nos que se separaram do grupo principal. Eles são implacáveis, despachando uma vítima e partindo para a próxima, aproveitando a fartura de oportunidades. Para as manadas migratórias, a promessa de pastos verdes do outro lado tem um preço terrível e sangrento, pago aqui nas águas agitadas e carmesim do rio. Contra todas as probabilidades, alguns conseguem. Com uma mistura de força, sorte e pura força de vontade, os primeiros sobreviventes alcançam as águas rasas da margem oposta. Eles se arrastam para fora da água, as pernas trêmulas, os corpos exaustos e cheios de adrenalina. São os sortudos, aqueles que escaparam das mandíbulas dos crocodilos e da força da correnteza. Eles ficam em terra firme, a água escorrendo pelas peles encharcadas, os peitos arfando enquanto tentam recuperar o fôlego. Os primeiros momentos na margem não são de triunfo, mas de puro espanto. Eles passaram pelo crisol e surgiram do outro lado, machucados, mas vivos. Um silêncio profundo toma conta dos sobreviventes reunidos na margem. Eles se viram e olham para trás, para o rio de caos que acabaram de escapar. Observam enquanto seus companheiros de manada continuam na luta desesperada, enquanto os predadores seguem sua obra brutal. Não há celebração, nem grito de vitória. Só uma compreensão silenciosa e sóbria do preço que foi pago. Mães procuram desesperadas por seus filhotes perdidos, chamando com gritos tristes que, muitas vezes, não são respondidos. Os laços da manada, tão fortes nas planícies, foram despedaçados na água. Agora, na margem distante, os sobreviventes começam o lento processo de se reagrupar, de buscar consolo na experiência compartilhada. Os feridos chegam mancando, com marcas profundas do cruzamento. Alguns têm cortes profundos das mordidas dos crocodilos, feridas que podem ainda ser fatais nos próximos dias. Outros estão machucados e arranhados, vítimas de pisoteio ou pedras no caminho. Mas continuam em frente, guiados pelo mesmo instinto que os trouxe até aqui. Eles precisam seguir, encontrar os pastos prometidos e começar a se recuperar. Para eles, sobreviver é um processo contínuo, não um evento isolado. Eles venceram esta batalha, mas a guerra pela existência está longe de acabar.
Hoje, enganaram a morte, e por agora, isso basta. À medida que os últimos sobreviventes emergem da água e o rio vai se acalmando, uma nova paisagem de oportunidade se abre diante deles. As pastagens verdes, razão de toda essa jornada épica, se estendem adiante. A travessia reduziu o número deles, mas não quebrou o espírito. A grande migração continua. Os sobreviventes vão pastar, recuperar forças, e as fêmeas darão à luz a uma nova geração que, um dia, enfrentará esse mesmo rio. O ciclo é implacável, brutal e, de certo modo, belo. Eles sobreviveram ao desafio do Nilo. Por hoje, sob a superfície turva e aparentemente calma do Nilo, reina uma dinastia muito mais antiga do que qualquer civilização humana. Aqui vive o soberano indiscutível do rio, o predador supremo a quem toda a vida deve respeito, o crocodilo do Nilo. Não se trata apenas de um animal, é um verdadeiro fóssil vivo, uma criatura cujo projeto foi aperfeiçoado por mais de 80 milhões de anos de evolução. É um elo direto com um passado pré-histórico, uma época em que répteis gigantes dominavam o planeta. Enquanto os dinossauros desapareceram, o crocodilo resistiu, com uma forma tão perfeitamente adaptada ao ambiente que quase não precisou mudar. É um exemplo do poder da especialização, uma obra-prima biológica que sobreviveu a impérios e eras glaciais, com seu domínio sobre essas águas absoluto e inquestionável. Esses monarcas reptilianos podem atingir proporções monstruosas, com machos grandes, chegando a até 6 metros de comprimento e quase 1 tonelada de peso. São gigantes blindados, com o corpo coberto por uma couraça de placas ósseas chamadas escudos, uma defesa formidável que os torna quase invulneráveis a ataques. Mas, apesar do tamanho e da força, são criaturas de graça sutil em seu reino aquático. Movem-se pela água com uma elegância silenciosa e preguiçosa, impulsionados por uma poderosa cauda em forma de leme. Em terra, podem parecer desajeitados e lentos, mas esse é um erro perigoso. Quando necessário, conseguem arrancadas de velocidade impressionantes, um ataque explosivo capaz de surpreender até a presa mais atenta. O reino deles é a água, mas sua influência chega até a beira da margem. O verdadeiro segredo do poder do crocodilo está em sua incrível paciência. É um animal que opera em outro ritmo, guiado pelos movimentos lentos e deliberados do instinto e da oportunidade. Pode ficar imóvel por horas, até dias, parecendo pouco mais que um tronco boiando ou um monte de lama na margem. Essa imobilidade não é sinal de preguiça, mas de foco absoluto, um estado de hiperatenção onde cada sentido está afinado com o ambiente ao redor. Ele conserva energia com eficiência implacável, sabendo que a sobrevivência depende não da atividade constante, mas do uso preciso de força avassaladora no momento certo. Essa inatividade calculada é o aspecto mais assustador de sua natureza, o prelúdio silencioso para uma tempestade de violência. São os predadores invisíveis do Nilo. Sua coloração verde-oliva e marrom oferece camuflagem perfeita, permitindo que se misturem a água turva e as margens lamacentas. Caçam não com velocidade a longas distâncias, mas com furtividade e surpresa. São especialistas em emboscadas, confiando no elemento surpresa para dominar a presa. Os gnus e zebras que se aglomeram na beira do rio veem apenas água, juncos e lama. Não percebem que, sob aquela superfície tranquila, dezenas de olhos frios e calculistas observam cada movimento, medindo o medo e esperando o primeiro casco romper a superfície da água. O palco está montado, e o antigo soberano do rio está pronto para o espetáculo começar. O crocodilo do Nilo é, honestamente, uma maravilha da engenharia biológica, um organismo aperfeiçoado para um único e mortal propósito: matar. Cada aspecto de sua anatomia contribui para seu papel como o predador aquático de emboscada definitivo.
Seus olhos, narinas e ouvidos estão todos posicionados bem no topo de sua cabeça, o que é uma adaptação brilhante que permite que ele permaneça quase completamente submerso enquanto ainda observa seus arredores. Ele pode ver, respirar e ouvir enquanto apresenta o menor perfil possível, muitas vezes parecendo nada mais do que algumas pequenas protuberâncias na superfície da água. Isso permite que ele se aproxime de suas vítimas desavisadas com uma discrição absolutamente incomparável, um periscópio da morte deslizando silenciosamente pela água, diminuindo a distância sem criar sequer uma ondulação. A arma mais formidável em seu arsenal é, sem dúvida, suas mandíbulas imensas. Alinhadas com até 68 dentes cônicos e entrelaçados, elas não são projetadas para mastigar, mas para agarrar com uma força inescapável. Os músculos que fecham a mandíbula são incrivelmente poderosos, capazes de gerar uma força de mordida que está entre as mais altas do reino animal, esmagando facilmente ossos e carne. Uma vez que essas mandíbulas se fecham sobre uma vítima, não há praticamente nenhuma fuga. Uma válvula palatal especial permite que o crocodile abra a boca e segure a presa debaixo d'água sem que a água inunde seus pulmões, permitindo que ele afogue sua caça com paciência e eficiência mortais. É simplesmente uma armadilha viva, que respira e inescapável. Além de sua mordida devastadora, o crocodilo possui um conjunto de órgãos sensoriais que o tornam um caçador excepcionalmente eficaz no rio turvo. Sua visão é excelente, tanto acima quanto abaixo da água, e uma membrana nictitante atua como uma terceira pálpebra, protegendo o olho durante um ataque. Seu olfato é muito aguçado, capaz de detectar o cheiro de carniça ou presa viva a uma grande distância. Mas talvez seu sentido mais notável seja sua capacidade de detectar mudanças de pressão e vibrações na água. Fosas sensoriais especializadas, conhecidas como receptores de pressão dérmicos, pontilham a pele ao redor de suas mandíbulas, permitindo que ele sinta o menor movimento de um peixe ou os passos de um GNU na margem do rio, transformando todo o rio em uma teia de informações. Essa combinação de poder físico e acuidade sensorial é o que torna o crocodilo um predador tão bem-sucedido e duradouro. Ele não precisa superar sua presa em uma perseguição tradicional. Ele simplesmente precisa esperar que a presa cometa um erro para que ela entre no alcance de seu ataque explosivo. Todo o seu ser é voltado para aquele único e decisivo momento. É uma criatura de puro e inalterado instinto predatório, uma máquina de matar finamente ajustada que dominou seu ecossistema por milhões de anos. Para os animais da grande migração, essa perfeição biológica representa uma ameaça mortal, uma força da natureza contra a qual eles não têm defesa evolutiva uma vez que entram em seu mundo. O crocodilo não caça com pressa. Toda a sua estratégia é construída sobre os pilares gêmeos da paciência e da dissimulação, uma forma de arte aperfeiçoada ao longo de incontáveis gerações. A caçada começa muito antes do primeiro GNU tocar a água. Os crocodilos sentem a migração se aproximando, talvez através das vibrações de baixa frequência de milhares de cascos transmitidas pelo solo e pela água. Eles sabem instintivamente que a época anual de fartura está próxima e começam a se posicionar de acordo. Eles se movem para locais estratégicos ao longo do rio, os pontos de travessia com margens íngremes, os canais estreitos, as poças profundas onde a corrente é forte. Eles não estão meramente esperando. Estão preparando um campo de batalha, escolhendo o terreno onde a emboscada ocorrerá. À medida que a manada se aglomera na margem, os crocodilos entram em um estado de prontidão elevada. Seu metabolismo desacelerado, seus movimentos mínimos. Eles se tornam parte da paisagem. Um macho grande pode deitar-se nas águas rasas perto da margem, seu corpo imenso parecendo um tronco submerso, perfeitamente imóvel por horas a fio. Outros podem flutuar lentamente com a corrente, seus focinhos apontados rio acima, seus olhos fixos nos animais hesitantes. Eles são verdadeiramente mestres da conservação de energia,
sabendo que a caçada iminente exigirá um gasto súbito e massivo de poder. Este período de quietude é uma forma de guerra psicológica. Sua quase invisibilidade embala a presa em uma falsa sensação de segurança, tornando o ataque eventual ainda mais chocante e eficaz. O gatilho para o ataque é o momento em que a presa entra na água. Esta é a transição crítica, o ponto onde o animal terrestre está mais vulnerável. O crocodilo não ataca o primeiro animal, nem mesmo o 10º. Ele espera, ele avalia, ele observa o caos se desenrolar, identificando os melhores alvos: um bezerro jovem separado da mãe, um indivíduo lutando contra a corrente, ou um que está nadando em uma posição um pouco mais isolada. Este processo de seleção é rápido e instintivo. O predador está procurando o caminho de menor resistência, a maior probabilidade de uma morte bem-sucedida com o mínimo gasto de energia. É um cálculo frio e brutal feito bem no coração do caos. Quando o momento é certo, o ataque é um ato de pura força explosiva. Os músculos maciços da cauda do crocodilo se contraem, lançando seu corpo pela água como um míssil. Ele cobre os últimos metros em uma fração de segundo, irrompendo da superfície em um spray de água e violência bruta. O elemento surpresa é total. O GNU não tem tempo para reagir, nenhuma chance de escapar. As mandíbulas se fecham, a luta inicial começa, e o crocodilo emprega imediatamente seu conhecimento superior do ambiente aquático, puxando sua vítima para a água mais profunda. A arte da emboscada está completa. É uma obra-prima de estratégia predatória, uma mistura perfeita de paciência, discrição e força avassaladora. A vida de um crocodilo do Nilo é definida por longos períodos de espera, pontuados por breves e intensos momentos de ação. Na maior parte do ano, quando as grandes manadas estão ausentes, o rio é, bem, um lugar diferente. Os crocodilos mantêm seus territórios, subsistindo de peixes, pássaros e quaisquer mamíferos menores que se aventurem muito perto da beira da água. Durante esses tempos de escassez, eles são mestres em conservar energia. Tomar sol nas margens do rio não é um ato de preguiça, é um comportamento vital para um réptil de sangue frio. Eles absorvem o calor do sol para elevar a temperatura corporal, o que permite que seus processos metabólicos, incluindo a digestão, funcionem eficientemente. Essa existência movida à energia solar lhes permite sobreviver por períodos incrivelmente longos entre refeições significativas. Essa vigília paciente é uma parte essencial de sua estratégia de sobrevivência. Um crocodilo adulto pode ficar mais de um ano sem comer. Uma notável façanha de resistência que lhes permite suportar os ciclos naturais de fartura e escassez de seu ambiente. Eles são os maiores oportunistas, sempre alertas, mas nunca desperdiçando energia. Eles observam o rio com um olhar fixo, sentinelas do curso d'água. Observam as mudanças das estações, a subida e descida do nível da água e os movimentos da vida selvagem residente. Eles estão, honestamente, intimamente conectados ao ritmo do rio, sua existência inteira ligada ao seu fluxo. Essa longa e paciente espera não é passiva. É um estado ativo de prontidão, uma conservação de poder para o momento em que será mais necessário. A estrutura social desses predadores é complexa e hierárquica, muitas vezes baseada no tamanho e na dominância. Os machos maiores e mais poderosos comandam os melhores territórios, os melhores locais para tomar sol e, crucialmente, os campos de caça mais produtivos. Esses crocodilos alfa defenderão seu território ferozmente contra rivais, envolvendo-se em exibições dramáticas de poder e, se necessário, combate violento. No entanto, durante a grande migração, uma trégua temporária geralmente ocorre. A pura abundância de comida é tão esmagadora que as disputas territoriais são deixadas de lado em favor de um banquete coletivo e competitivo. Dezenas, às vezes centenas,
de crocodilos se reunirão nos principais pontos de travessia, uma formidável assembleia de predadores unidos por um propósito comum. Esse encontro anual é um espetáculo em si. Os sentinelas abandonam seus postos solitários e convergem para os campos de abate. O rio, que por meses abrigou apenas alguns governantes dispersos, agora fervilha com eles. Eles chegam de montante e de jusante, atraídos por um conhecimento ancestral e instintivo de que o banquete está prestes a ser servido. Essa concentração de predadores aumenta drasticamente o perigo para as manadas em migração, transforma a travessia do rio de um obstáculo perigoso em um verdadeiro corredor da morte. A longa e paciente vigília está prestes a render frutos da maneira mais espetacular e brutal, enquanto os guardiões silenciosos do rio se preparam para cobrar seu dízimo anual. À medida que as primeiras nuvens de poeira da migração se aproximam no horizonte, algo sutil muda dentro do rio. Um chamado silencioso é atendido. Os grandes crocodilos, os gigantes do Nilo, começam a se reunir. De seus territórios solitários, espalhados por muitos quilômetros de rio, eles viajam em direção aos pontos tradicionais de travessia. São locais gravados na memória coletiva de predadores e presas, lugares onde as margens são íngremes, a água é profunda e a correnteza é veloz. É justamente ali que a caça será mais bem-sucedida. Essa reunião não é um esforço coordenado, mas sim uma convergência instintiva, um encontro de caçadores ancestrais em antecipação a um banquete tão antigo quanto eles. O rio ganha uma nova densidade, letal e poderosa. A assembleia desses titãs reptilianos é uma visão de arrepiar. Dezenas de grandes crocodilos agora patrulham as águas onde antes havia apenas alguns poucos. Eles esperam, seus corpos maciços alinhados como uma frota de submarinos vivos, transformando o rio em um verdadeiro campo minado. Os maiores e mais experientes machos ocupam as posições de destaque, pois seu tamanho e força lhes garantem as melhores oportunidades. Existe uma hierarquia rígida, ainda que não seja dita em voz alta. Apesar da abundância de presas reduzir os conflitos diretos, a tensão entre esses predadores gigantes é palpável. Eles são rivais, unidos temporariamente por um objetivo comum, mas cada um é uma máquina independente de destruição, pronta para aproveitar qualquer chance que surgir. Essa concentração de predadores muda completamente as chances para os gnus migratórios. Um crocodilo sozinho já é uma ameaça. 100 crocodilos criam praticamente uma muralha intransponível de morte. Os animais que mergulharem no rio terão que escapar não apenas de um atacante, mas de muitos. Os ataques virão de todos os lados, da frente, de trás e de baixo. O simples número de caçadores garante que o caos e o pânico dentro da manada sejam maximizados. Essa estratégia, embora não seja consciente, é brutalmente eficaz. Os crocodilos agem como uma força coletiva, e seus ataques individuais contribuem para um clima geral de terror que desorienta as presas e aumenta as chances de sucesso para todos. E assim, os predadores invisíveis finalmente se revelam, recompensados por sua paciência. Eles esperaram por meses, economizando energia, observando o rio e aguardando o momento certo. Agora chegou a hora. A água está densa com sua presença. O ar está carregado com o medo da manada. O palco está perfeitamente montado para o massacre começar. Para os crocodilos, esse é o evento mais importante do ano, um banquete que os sustentará por muitos meses. Para os gnus, é o teste definitivo de sobrevivência. No momento em que o primeiro casco romper a superfície da água, o rio vai explodir, e o julgamento brutal e impiedoso dos antigos governantes do Nilo será imposto com força implacável. A vanguarda da imensa manada chegou ao precipício. A savana infinita e ondulante termina de repente, dando lugar a um barranco íngreme de terra desmoronando, que despenca em direção à água marrom e turbulenta lá embaixo. O ar muda nesse ponto. O cheiro seco e empoeirado da planície é rapidamente dominado pelo aroma pesado e úmido do rio.
um cheiro que traz tanto a promessa da água que sacia a vida, quanto o inconfundível toque da morte. Para os gnus que lideram, esse é um momento de crise suprema. O impulso implacável que os trouxe por centenas de quilômetros finalmente para. Eles ficam à beira do abismo, seus instintos gritando um aviso primitivo de que esse limite não pode ser cruzado levianamente. O maior obstáculo físico e psicológico da jornada está diante deles, uma linha traçada pela própria natureza. O medo se torna algo tangível, uma força que percorre as fileiras da frente da manada. Ele se manifesta nos olhos escuros e arregalados, que saltam nervosos entre a água turbulenta e a margem oposta, um destino que parece impossível de alcançar. Suas narinas se dilatam, absorvendo um coquetel complexo de aromas. Sentem o cheiro da terra molhada, da vegetação aquática e algo mais. O leve odor metálico de sangue de travessias passadas, um cheiro que permanece na lama e se agarra ao ar. Os animais mudam o peso de uma perna para outra, seus cascos deslocando pequenas pedras e torrões de terra que deslizam barranco abaixo e desaparecem na correnteza. É o momento em que o impulso coletivo da migração colide com o instinto individual de autopreservação. Os animais da frente, carregando a responsabilidade tácita da liderança, estão presos em um dilema terrível. Sentem a pressão imensa de milhares de corpos empurrando por trás, uma maré viva de seus próprios companheiros, alheia ao perigo à frente. Esse avanço é implacável, uma manifestação física do desespero coletivo da manada por comida e água. Não há espaço para recuar, nem como voltar atrás. Eles estão encurralados na beira do mundo, entre a força esmagadora da manada e o vazio aterrorizante do rio. Os mugidos baixos e grunhidos dos gnus ganham um novo tom, mais ansioso, compondo um coro de incerteza e medo que sobe acima do som das águas correntes. Isso é mais do que um obstáculo físico, é um teste de coragem. Gerações de instinto lutam dentro de cada animal. O conhecimento profundo de que o rio guarda perigos mortais entra em conflito com o impulso igualmente poderoso de avançar para os pastos frescos, única esperança de sobrevivência para a manada e suas futuras crias. A memória desse perigo está gravada no DNA deles, passada adiante pelos sobreviventes de incontáveis travessias anteriores. Eles hesitam, não por covardia, mas por uma sabedoria forjada por uma história de perdas. O cheiro do medo, um alarme feromonal, se espalha pelo grupo, amplificando a ansiedade compartilhada e prendendo todos em um estado de paralisia aterrorizada à beira do caos. O impasse à beira do rio se prolonga em uma eternidade agonizante. Minutos parecem horas, enquanto os animais da frente andam freneticamente pela margem desmoronando, numa dança neurótica de indecisão. Um gnu dá um passo tímido à frente, espiando as águas rodopiantes, mas logo recua em pânico, pressionado de volta pela multidão atrás dele. Outro baixa a cabeça como se fosse beber, mas a velocidade da correnteza e a altura do barranco são intimidadoras demais. Essa hesitação coletiva cria uma onda perigosa de compressão dentro da manada. Os animais do meio e de trás, movidos apenas pela necessidade de avançar, continuam empurrando, gerando uma pressão física enorme que ameaça fazer as fileiras da frente desabarem e caírem no rio contra a própria vontade. Os sons da manada aumentam, transformando-se em uma verdadeira cacofonia de angústia. Os chamados baixos e tristes dos gnus se misturam aos latidos agudos de alerta das zebras, que costumam ser mais cautelosas e visualmente atentas aos perigos. Elas conseguem ver a força do rio e seus instintos gritam que aquilo é uma armadilha. O cheiro do medo se intensifica, tornando-se uma nuvem espessa e sufocante que paira sobre a margem. Este é o momento de maior tormento psicológico. Os animais estão exaustos pela longa jornada, sedentos, e agora se deparam com uma escolha assustadora, sem solução boa. Ficar é ser esmagado pelos próprios companheiros,
ou morrer de fome. Pular é enfrentar os horrores ocultos das profundezas. Nesse impasse tenso, a manada procura por um líder, um catalisador que quebre o feitiço do medo. Mas não existe um comandante único. A decisão de atravessar é um fenômeno emergente da consciência coletiva do grupo, um ponto de virada que precisa ser alcançado. Às vezes, um animal desesperado, levado ao limite, é quem rompe o bloqueio, ou talvez um pequeno trecho da margem, enfraquecido pelo pisoteio constante, ceda, jogando alguns pioneiros involuntários na água. A manada é um sistema sob imensa pressão e, como qualquer sistema assim, está destinada a se romper. A questão não é se, mas quando e como a represa do medo finalmente vai estourar. A pressão continua aumentando, o empurrão vindo de trás se torna mais insistente, mais perigoso. Os animais da linha de frente agora estão sendo literalmente erguidos do chão, e seus esforços para se manter firmes se tornam cada vez mais inúteis. O instinto de seguir, tão crucial para a coesão do grupo nas planícies abertas, se transforma em uma armadilha mortal nesse momento crítico. A vontade individual está sendo sistematicamente apagada pelo ímpeto cego e esmagador da massa de 1 milhão de corpos. O tempo para escolher está se esgotando rapidamente. A manada está se empurrando para o sacrifício. E o rio espera, paciente e faminto, pela primeira oferenda. O ponto de ruptura chega com uma rapidez chocante. Não é uma decisão racional, mas sim um momento de entrega pura, quase instintiva. Um único guenus, talvez um jovem macho com mais coragem do que experiência, toma a decisão fatídica. Com um salto desesperado, ele se lança do precipício. Por uma fração de segundo fica suspenso no ar, uma silhueta escura contra a água barrenta. Então, ele atinge a superfície com um enorme impacto. Um som estrondoso que funciona como um tiro de largada. Esse único splash quebra a paralisia da manada. O efeito é instantâneo, elétrico. Ver um dos seus na água desencadeia uma poderosa reação em cadeia. O que antes era uma parede de animais indecisos se transforma numa cachoeira pulsante de vida. Um segundo gnus segue o primeiro, depois mais 3, depois uma dúzia. A represa se rompeu. Uma torrente de corpos começa a desabar pela margem, uma cascata implacável mergulhando no rio. Agora não há mais volta. A grande travessia começou. O rio entra em erupção. O ar se enche dos sons pesados dos corpos batendo na água. As zebras, envolvidas pela histeria coletiva, são arrastadas junto com a maré. Os animais caem de forma desajeitada, alguns desaparecendo completamente sob a superfície antes de emergirem de novo, ofegantes. Eles começam a nadar com uma energia frenética e desesperada. Esse é o momento pelo qual o rio esperava. O súbito influxo de animais envia vibrações poderosas e o cheiro de presa por toda a água. É o sino do jantar para os predadores ocultos. O caos e a confusão na superfície são exatamente as condições que os crocodilos aguardavam. Eles despertam de sua vigília paciente. À medida que o grosso da manada invade o rio, os caçadores ancestrais começam a se mover nas profundezas, seus olhos frios fixos no banquete recém-chegado ao seu domínio. À medida que o rio se enche com uma massa frenética de animais nadando, qualquer resquício de ordem se dissolve em puro caos. A manada já não é uma unidade coesa, mas sim 1000 lutas individuais pela sobrevivência acontecendo ao mesmo tempo. A correnteza poderosa toma o controle imediatamente. Um tirano líquido que dita as regras da travessia. Ela puxa e arrasta os animais, levando-os rio abaixo, longe do caminho mais curto para a segurança. Os nadadores mais fortes conseguem se posicionar contra a força da água, avançando lentamente com muito esforço em direção à margem oposta. Mas os mais fracos, os mais jovens e os mais apavorados ficam à mercê do rio, suas tentativas desesperadas apenas drenando suas preciosas reservas de energia. A densidade absurda de animais cria perigos letais próprios.
No empurra-empurra frenético, cascos voam e chifres ferem sem distinção. Um gnus pode levar um coice na cabeça do animal à frente ou ser empurrado para baixo por outro tentando passar por cima. Os mais vulneráveis são os filhotes. Separados das mães no salto inicial, seus corpos pequenos são jogados de um lado para o outro como rolhas na água turbulenta. Seus gritos agudos de angústia são um pedido de socorro comovente, mas quase sempre inútil diante do barulho e da confusão. Muitos se perdem nesses primeiros momentos, não por predadores, mas pelo puro e aterrorizante poder da manada em pânico e do rio implacável. O próprio rio se transforma em uma entidade viva, um redemoinho fervilhante de água barrenta, espuma branca e corpos negros. Os animais nadam com a cabeça erguida, olhos arregalados pelo terror primordial que denuncia uma total perda de controle. Estão completamente fora do seu elemento, criaturas terrestres forçadas a uma batalha aquática para a qual não foram feitas. Sua única esperança é a linha distante da outra margem, um santuário que parece nunca se aproximar enquanto lutam contra a correnteza implacável. Cada metro conquistado é uma vitória, cada respiração, um triunfo sobre a pressão sufocante da água e do pânico ao redor. É esse o momento que o predador invisível aguardava. O caos é seu disfarce. Os respingos e gritos desesperados mascaram sua aproximação silenciosa. Das profundezas turvas, o primeiro dos grandes crocodilos inicia seu ataque. Acontece num piscar de olhos. Uma explosão repentina de água, um vislumbre de mandíbulas enormes, e então um gnus é arrastado para baixo com força aterrorizante. O ataque provoca uma nova onda de pânico entre os nadadores, mas não há para onde fugir, nenhum escape. Eles estão presos na zona de matança. A primeira travessia mergulhou em uma batalha brutal e primitiva, e o rio começa a cobrar seu preço sangrento. Em um segundo violento, de tirar o fôlego, o silêncio tenso da vigília dos predadores é destruído. A superfície do rio, já agitada pelo desespero da manada, explode como se viesse de uma erupção subterrânea. Um enorme crocodilo do Nilo, criatura de poder pré-histórico, se lança das profundezas como uma flecha viva. Por um instante, parece desafiar a gravidade, seu corpo imenso e blindado sendo projetado para fora d'água pela força da cauda musculosa. O tempo parece desacelerar enquanto a forma do predador paira no ar, um quadro aterrorizante de mandíbulas escancaradas, dentes reluzentes e olhos frios e focados. O som não é um simples splash, mas um estrondo, uma detonação de água e força bruta que anuncia o início do massacre. A caçada começou. O alvo, um jovem gnus lutando contra a correnteza, não tem tempo de reagir. As mandíbulas do crocodilo, um torno biológico de força incrível, se fecham ao redor do pescoço dele com um estalo audível e arrepiante. O impacto é devastador, uma onda de choque que quebra ossos e rasga carne. O breve e apavorado grito do gnus é interrompido enquanto ele é puxado violentamente para o lado, sua vida agora presa ao assassino ancestral. A paz cuidadosamente construída do rio é destroçada, substituída pelos sons crus e viscerais de uma luta de vida ou morte. O ataque é uma obra-prima de eficiência brutal, um encontro perfeito de paciência, poder e tempo preciso. O golpe inicial espalha uma onda de puro terror entre os nadadores. Os animais mais próximos ao ataque desviam em pânico cego, seus movimentos tornando-se ainda mais frenéticos e desordenados. Eles acabaram de ver seus piores medos se tornarem realidade, o monstro invisível do rio revelando sua forma assustadora. O ataque não é algo distante. É uma ameaça imediata, tangível, que pode atingir qualquer um deles a qualquer momento. A relativa ordem da travessia, aquela corrida desesperada para a outra margem, se dissolve num redemoinho de terror individual. Agora, cada animal luta sozinho, seu instinto de sobrevivência gritando para fugir de um perigo que está por toda parte. Essa primeira morte é um sinal.
De outros pontos do rio, mais crocodilos, enlouquecidos pelo cheiro de sangue e pelas vibrações da luta, iniciam seus próprios ataques. O rio vira um campo de batalha com vários focos de violência. Aqui, outro crocodilo agarra uma zebra pela perna traseira, suas mandíbulas poderosas impedindo que o animal chute para se soltar. Ali, um crocodilo menor mira um filhote separado da mãe. O ataque não é um evento isolado, mas uma cascata de violência, um assalto coordenado, ainda que sem coreografia, contra a manada vulnerável. O período de espera acabou. O tempo do banquete começou com uma ferocidade assustadora. O rio, que antes exibia águas marrons e límpidas, começa a mudar de cor. A cada ataque bem-sucedido, uma pluma carmesim se espalha na correnteza, um testemunho assustador e brutal da carnificina que se desenrola. A água se transforma em uma tela, pintada com o sangue vital dos que caíram. Mas essa mancha que se espalha não é apenas um horror visual. Ela é também um sinal químico poderoso, um cheiro que deixa os predadores ainda mais excitados. O gosto metálico do sangue na água funciona como um estimulante potente, despertando os instintos de caça mais primitivos dos crocodilos. O frenesi alimentar se intensifica, os ataques se tornam mais frequentes, mais ousados e mais selvagens, como se o próprio rio se voltasse contra a manada. A cena mergulha ainda mais fundo numa visão de inferno. Os berros desesperados dos gnus, os relinchos agudos e apavorados das zebras e os silvos guturais e triunfantes dos crocodilos se misturam numa sinfonia ensurdecedora de matança. A superfície do rio é um caos de corpos se debatendo, espuma agitada e manchas vermelhas que se espalham. Os crocodilos, mestres desse ambiente, se movem com um propósito aterrorizante em meio ao caos. Eles não são assassinos descontrolados, mas sim máquinas de morte calculistas. Depois de capturar uma presa, um crocodilo grande costuma usar sua técnica mais famosa, o giro da morte. Segurando a vítima com força, ele gira seu corpo inteiro ao longo do eixo longitudinal, usando o torque para desmembrar e afogar a presa com uma eficiência brutal. Para os animais que ainda nadam, a visão e o cheiro da água avermelhada são um motivador aterrorizante. Eles precisam escapar desse abatedouro. Seus esforços se redobram, impulsionados por uma onda de pânico e adrenalina. Nadam com um desespero que beira a loucura. Os olhos arregalados diante do horror ao redor. Não seguem mais em linha reta, mas em zigue-zague, tentando se tornar alvos menos previsíveis. Saltam sobre os corpos submersos dos companheiros caídos, as patas encontrando apoio nas costas dos próprios parentes em uma corrida frenética pela margem oposta. A sobrevivência se resume ao mais brutal e egoísta dos instintos. A correnteza, indiferente ao drama de vida e morte, segue seu fluxo implacável. Ela se torna cúmplice da matança, levando o cheiro do sangue rio abaixo, atraindo crocodilos ainda mais distantes. Também carrega os corpos dos mortos e moribundos, uma flotilha sombria de vítimas arrastadas pelo rio. A travessia agora é uma corrida não só contra os predadores, mas contra o próprio rio, que parece determinado a reclamar sua parte entre os mortos. A água, que já foi símbolo de vida e alívio, se transforma em uma sopa carmesim, um túmulo líquido para os azarados. O pânico toma conta da manada, um coro de gritos que ecoa sobre as águas. Mães perdem filhotes para crocodilos, obrigadas a seguir adiante pela pressão da multidão. O caos transforma cada movimento em risco. Animais desorientados nadam em círculos. Outros tentam voltar e ficam presos. Os crocodilos aproveitam a confusão, capturando os mais vulneráveis com precisão. O rio vira um campo minado de corpos e detritos, cada sombra alimentando o terror. No auge do desespero, sobreviventes escalam uns sobre os outros, usando qualquer apoio para escapar da zona de morte. No meio do caos, os crocodilos caçam com precisão fria.
Eles escolhem presas exaustas, calculando o melhor retorno de energia. Os maiores dominam os melhores pontos, enquanto os menores tentam sobreviver à margem. Estratégias variam. Filhotes são alvos fáceis. Adultos exigem força e técnica. O rio é usado como armadilha. Cada corrente e banco de areia parte do plano. Para a manada, a lógica dos predadores é devastadora. No meio do rio, a travessia vira um corredor de desespero. Exaustos, muitos animais perdem forças e viram alvos fáceis. O rio se enche de obstáculos, corpos, carcaças, predadores à espreita. Alguns desistem, entregues à correnteza. Outros lutam até o fim, movidos por pura vontade de viver. Não há rota segura. Cada metro é uma batalha. A travessia é um teste brutal de resistência e coragem. Para muitos, o fim chega nas profundezas silenciosas do rio. Crocodilos arrastam as presas para baixo, afogando-as com eficiência letal. O giro da morte despedaça e submete, enquanto outros crocodilos se juntam ao banquete. A manada segue, ocupando o espaço dos que desaparecem. Não há tempo para luto, apenas a urgência de sobreviver. Cada vida perdida reforça o terror e a determinação dos que continuam. Os primeiros sobreviventes alcançam a margem oposta, exaustos e trêmulos. Eles se arrastam para longe da água, símbolo da resistência diante do massacre. Não há celebração, só alívio e trauma compartilhado. Olham para trás, testemunhando a luta dos que ainda tentam cruzar. Formam um grupo silencioso, unidos pela experiência extrema. Cada um é prova viva de que resistir é possível, mesmo diante do impossível. Um silêncio pesado envolve os sobreviventes na margem. O perigo imediato passou, mas o custo é sentido em cada olhar perdido. Mães procuram filhotes, famílias contam ausências. As marcas físicas e emocionais são profundas, cicatrizes de uma travessia brutal. Lentamente, o grupo se recompõe, marcado, mas unido pela sobrevivência. A migração continua. Um novo capítulo começa, carregando esperança e memória. Enquanto os últimos sobreviventes se arrastam para fora da água, o verdadeiro custo da travessia se torna devastadoramente claro. O rio, que momentos atrás era uma massa borbulhante de vida, começa lentamente a se clarear, revelando a dura evidência da batalha. Os corpos dos menos afortunados flutuam lentamente na correnteza. Uma flotilha silenciosa e sombria, marcando o caminho da passagem da manada. Urubus começam a circular no céu, os oportunistas da natureza atraídos pela promessa de um banquete. Os sobreviventes na margem observam essa procissão sombria, uma contagem final e dolorosa dos amigos e familiares que foram perdidos para os guardiões do rio. Este é o preço da sobrevivência, um pedágio pago em sangue pelo acesso às terras prometidas. A esperança que os impulsionou através da savana agora é temperada por uma dura realidade. Os pastos verdes que se estendem diante deles foram comprados com a vida de seus semelhantes. Há uma nova seriedade em sua existência. Os jovens que sobreviveram à sua primeira travessia não são mais ingênuos. Seus olhos agora carregam uma nova e antiga sabedoria, o conhecimento da natureza implacável do mundo. Os veteranos, que já viram tudo isso antes, carregam o peso das perdas de mais um ano. A manada que pasta nesta nova grama não é a mesma manada que chegou à beira do rio. Ela foi forjada novamente no crisol da travessia, mais magra, mais forte e infinitamente mais experiente. No entanto, mesmo diante de tamanha perda, o instinto de vida é esmagadoramente forte. Os sobreviventes não se entregam à sua dor por muito tempo. A necessidade de comer, de repor suas forças e de continuar sua jornada rapidamente toma precedência. Eles abaixam suas cabeças para a grama fresca e verde, a própria razão de sua peregrinação épica e perigosa. Cada mordida é uma afirmação da vida, um pequeno ato de desafio contra a morte, da qual escaparam por pouco.
Esta é a essência de sua resiliência. Eles honram os mortos, não pelo luto, mas vivendo, continuando o grande ciclo do qual seus companheiros caídos não podem mais fazer parte. Este momento de pastagem tranquila é a personificação da esperança. É a prova de que a resistência, por mais custosa que seja, pode levar à renovação. A manada enfrentou sua maior provação e emergiu, machucada e quebrada, mas não derrotada. Eles sobreviveram. Por hoje, a memória do Rio Vermelho irá desbotar, mas nunca desaparecerá completamente. Ela permanecerá em suas cicatrizes, em seus instintos e na memória coletiva da manada, uma lição sombria a ser transmitida para a próxima geração. Mas por enquanto, há paz, há sustento e há a promessa de um futuro conquistado através de coragem e sacrifício inimagináveis. A provação acabou, mas só por um dia. O sol que se põe sobre os sobreviventes pastando em seus novos campos também nasce em outra parte da savana, onde a grande migração continua sua marcha implacável. O rio não descansa. Os jacarés não cochilam por muito tempo. O ciclo não é um evento isolado, mas um processo contínuo e ininterrupto que dura semanas. A travessia que testemunhamos, com seu terror e seu triunfo, foi apenas um capítulo em uma história muito maior. Mais acima, no rio, ou talvez apenas alguns quilômetros abaixo, uma nova manada se aproxima da margem, alheia ao destino daqueles que a precederam. Sua jornada os levou ao mesmo precipício do medo. Este é o ritmo implacável das planícies africanas. Vida e morte não são momentos únicos e dramáticos, mas uma corrente constante e fluida, muito parecida com o próprio rio. Para cada manada que atravessa com sucesso, outra se prepara para enfrentar a mesma provação. O ecossistema não para refletir. Ele simplesmente continua sua antiga e não escrita coreografia. Os jacarés, depois de se fartarem, logo sentirão a fome novamente. O rio, limpo do sangue e dos corpos de uma travessia, torna-se uma tela em branco, pronta para o próximo ato. O palco está perpetuamente montado para que o drama se repita, cada apresentação tão crua e imprevisível quanto a anterior. A própria escala da migração garante essa repetição. Com mais de 1 milhão de guienus em movimento, eles não chegam ao rio em uma única massa unificada. Em vez disso, formam uma procissão colossal e fragmentada que pode se estender por mais de 40 quilômetros. Essas supermanadas menores, grupos de ruptura da coluna principal, chegarão em diferentes pontos ao longo do rio em diferentes momentos. Cada grupo enfrenta seu próprio conjunto único de desafios. O nível da água pode ter subido após uma tempestade, tornando a corrente mais forte. Os jacarés podem ter mudado seus locais de caça. Não há duas travessias exatamente iguais, mas o conflito fundamental permanece inalterado. Essa procissão interminável é o motor de todo o ecossistema. É uma esteira transportadora de vida, entregando uma recompensa sazonal previsível que sustenta os predadores do rio. O ciclo é essencial. Os guenus devem atravessar para sobreviver à estação seca e, ao fazê-lo, alimentam os jacarés, garantindo sua sobrevivência. É uma equação brutal, mas perfeitamente equilibrada, da natureza. O destino de uma manada não altera essa verdade fundamental. O rio exige seu preço, e a migração, em sua vastidão, sempre estará lá para pagá-lo. O ciclo se repete, não por crueldade, mas por necessidade. Dentro das novas manadas que se aproximam do rio, existe uma profunda divisão de experiência. Há os veteranos, sobreviventes experientes que já fizeram essa jornada antes. Seus corpos são mapas vivos de encontros passados. Uma cicatriz irregular na lateral conta a história de uma fuga por um tris das mandíbulas de um crocodilo. Uma orelha rasgada é lembrança de uma subida frenética e desesperada por uma margem íngreme. Esses animais carregam a sabedoria dos próprios traumas. Eles são mais cautelosos,
mais atentos. À medida que se aproximam da água, seu comportamento muda visivelmente. Estão mais tensos, com os sentidos em alerta máximo. Eles sabem o que está por vir, não por instinto abstrato, mas por memórias vívidas e dolorosas. Esses guerreiros marcados são os guardiões da memória da manada. Sua cautela serve como um aviso sutil para os outros ao redor. Eles tendem a hesitar em pontos de travessia que parecem perigosos demais, e essa relutância se espalha pelo grupo. Eles se lembram da força da correnteza, do cheiro de sangue, da rapidez aterrorizante de um ataque. Essa experiência, nascida do trauma, é um bem valioso. Pode ser a diferença entre a vida e a morte para seu pequeno grupo familiar. Eles são a personificação viva da expressão sobrevivência do mais apto, onde aptidão é medida não só pela força, mas pela sabedoria adquirida ao superar provações. O comportamento deles à beira do rio é bem diferente do dos inexperientes. Eles gastam mais tempo avaliando a situação, observando a água em busca de qualquer sinal de movimento, testando a firmeza da margem. Podem até conduzir o grupo para um ponto de travessia diferente, menos óbvio, talvez mais largo e raso, mesmo que isso signifique uma natação mais longa. Isso não é covardia, é uma estratégia calculada, nascida do respeito profundo pelos perigos do rio. Eles aprenderam que o caminho mais curto nem sempre é o mais seguro. Suas cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas medalhas de honra, prova de que enfrentaram a prova máxima do rio e sobreviveram para contar a história. Mas, mesmo essa sabedoria conquistada a duras penas não garante segurança. O rio é imprevisível e os crocodilos são mestres do disfarce. Um veterano pode ser tão azarado quanto um novato. Um momento de distração, um escorregão em uma pedra solta, ou simplesmente estar no lugar errado na hora errada, pode anular toda uma vida de experiência. O rio é o grande nivelador. Ele não se importa com vitórias passadas ou cicatrizes antigas. Cada travessia é uma nova aposta, e as probabilidades precisam ser encaradas de novo. Os veteranos sabem disso melhor do que ninguém. Sua cautela vem com a compreensão fatalista de que, no fim das contas, sobreviver depende de instinto, força e uma dose de pura, absoluta sorte. Contrastando fortemente com a sabedoria dura dos veteranos está a energia inquieta dos jovens. Para muitos dos bezerros e animais de um ano na manada, essa é a primeira vez diante do grande rio. Eles nunca viram um corpo d'água tão vasto e poderoso. Nunca sentiram o cheiro de um crocodilo ou presenciaram o caos aterrorizante de uma travessia em grande escala. Até aqui, o mundo deles era feito de campos abertos e da relativa segurança do centro da manada. O rio é uma abstração, um conceito que eles ainda não conseguem compreender. Seus instintos podem sinalizar cautela, mas eles não têm aquele banco de dados de experiências que transforma cautela em medo real. Essa ingenuidade aparece como uma curiosidade quase imprudente. Enquanto os mais velhos andam de um lado para outro, nervosos, os jovens podem se aproximar da margem com um certo encantamento, os olhos grandes e escuros absorvendo o novo ambiente. Eles são movidos por necessidades imediatas, como a sede intensa após a longa e poeirenta jornada. Podem ser os primeiros a tentar beber, sem perceber que o maior perigo está justamente nas águas rasas, que vêm como fonte de alívio. Essa ignorância juvenil faz deles os membros mais vulneráveis da manada, alvos fáceis para predadores pacientes, que já aprenderam a reconhecer os sinais de uma presa fácil. As mães desses jovens estão em estado de alerta constante. Precisam lidar com o próprio medo enquanto tentam controlar os impulsos dos filhotes. Uma mãe vai empurrar o bezerro repetidas vezes para longe da borda perigosa, seus grunhidos baixos servindo de aviso constante. Ela sabe que uma separação durante a travessia pode ser fatal. O laço entre mãe e filhote é mais crítico do que nunca nesse momento. A experiência dela precisa compensar a falta de experiência dele. Ela deve guiá-lo,
protegê-lo e, de algum modo, conduzi-lo por um verdadeiro corredor de horrores que ele nem consegue imaginar. A jornada dela é duplamente perigosa. Quando a manada finalmente se lança na água, o terror dos inexperientes é absoluto. O choque da água fria, a força da correnteza e o caos repentino e violento são um despertar brutal. A energia juvenil logo se transforma em pânico escancarado. Eles lutam freneticamente, muitas vezes de forma ineficiente, desperdiçando energia preciosa. Choram pelas mães, seus chamados somando-se ao coro de desespero. Para esses jovens, a travessia é um rito de passagem cruel. É uma lição dura sobre as realidades do mundo, ensinada em sangue e água. Aqueles que sobrevivem jamais serão os mesmos. A inocência da juventude se perde nas águas vermelhas do rio. No fim das contas, independentemente da idade ou experiência, a escolha é retirada. A pressão da massa migratória atrás deles se transforma em uma força irresistível. O veterano marcado e o bezerro ingênuo acabam sendo empurrados juntos para a água. A manada funciona como um organismo único e gigantesco, e sua vontade coletiva de avançar supera qualquer hesitação individual. Não há outro caminho. As planícies atrás deles estão áridas, sem o capim vital que já foi consumido pelas manadas anteriores. Voltar significa caminhar para a fome certa. O rio representa uma morte possível, mas permanecer deste lado é uma morte garantida. Essa é a lógica inescapável da migração. É uma aposta que precisa ser feita. O confronto com o rio e seus predadores não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. Os animais são programados por milênios de evolução para encarar esse desafio. É o momento definidor do ciclo anual, o crisol que elimina os fracos e permite que os fortes transmitam seus genes. O medo é imenso, mas o instinto de sobreviver, de reproduzir, de dar continuidade à linhagem, é ainda mais forte. Eles não cruzam porque são corajosos, cruzam porque não têm outra escolha. E assim, o ciclo recomeça. O primeiro salto, o impacto, a reação em cadeia caótica. A água se enche novamente de corpos em luta. Os crocodilos, sempre pacientes, emergem das profundezas para cobrar seu tributo. As cenas de pânico, de luta, de perda e de sobrevivência se repetem. Um drama quase idêntico, mas com novos protagonistas. Cada travessia é uma história única, cheia de tragédias e triunfos individuais, mas também faz parte de um padrão maior e imutável. É o pulso eterno da natureza africana, um ritmo de vida e morte que pulsa há eras e continuará muito depois de nós. Essa repetição é a própria essência do ciclo natural. Não é uma história com começo e fim, mas um círculo que está sempre girando. Esperança e desespero, vida e morte, predador e presa. Todos estão presos numa dança eterna e íntima à beira do rio. Para as grandes manadas, o rio é um pesadelo recorrente e sua única salvação. Para os crocodilos, é a promessa de um banquete que nunca falha. Para o rio, é apenas mais um dia. O ciclo se repete, brutal e belo, para sempre. No meio do caos avassalador da travessia, onde a manada parece se mover e agir como uma única entidade em pânico, é tão fácil perder de vista o indivíduo. Vemos uma massa em ebulição de corpos, um rio de vida e morte, e, honestamente, esquecemos que essa massa é composta por 1 milhão de histórias únicas, 1 milhão de batimentos cardíacos separados. No entanto, é dentro desse grande e aterrorizante espetáculo que as mais profundas histórias de coragem, resiliência e instinto se desenrolam. Essas são as histórias que elevam o drama de um mero evento biológico a uma epopeia de luta pessoal. São as narrativas de vidas individuais, cada uma um universo de experiência, medo e uma vontade indomável de resistir contra todas as probabilidades. São essas vidas que inspiram. Em meio aos cascos estrondosos e aos gritos desesperados,
Encontramos figuras singulares cujas ações desafiam a lógica simples da sobrevivência. Não são decisões calculadas, mas respostas cruas e instintivas que revelam uma profundidade de caráter que raramente associamos a animais de rebanho. Testemunhamos momentos de bravura extraordinária, de sacrifício altruísta e de tenacidade surpreendente que se destacam no cenário da histeria em massa. É nesses momentos que somos lembrados de que a manada não é apenas uma estatística, é uma comunidade de indivíduos, cada um com seus próprios laços, seus próprios medos e sua própria capacidade de grandeza. Essas são as histórias que permanecem conosco, muito depois que a poeira baixa e a água se acalma. Para encontrar essas histórias, precisamos olhar mais de perto. Precisamos perscrutar através da névoa e da espuma, além do grande quadro do abate, e nos concentrar nos pequenos dramas que se desenrolam nas margens. É aqui que encontramos o verdadeiro coração da migração. É a história de uma mãe solo, um bezerro solitário ou um ancião com cicatrizes de batalha. Suas lutas podem parecer insignificantes no contexto de 1 milhão de animais, mas representam a própria essência da luta pela vida. Elas nos mostram que, mesmo nas circunstâncias mais avassaladoras, as ações de um podem criar um legado poderoso e duradouro, um testemunho da força do espírito individual. Esta parte da nossa jornada é dedicada a eles. Desviaremos nossa lente das amplas tomadas da manada e nos concentraremos nessas vidas únicas e inspiradoras. Acompanharemos a jornada de um bezerro pequeno e órfão enfrentando o rio sozinho. Testemunharemos a incrível coragem de uma mãe ferida que desafia sua própria dor para salvar seu filho. E encontraremos o antigo e dominante Crocodile, que governou este trecho do rio por décadas. Um personagem tão complexo e fascinante quanto qualquer um dos mamíferos que ele caça. Essas são as histórias que dão alma à grande migração. Nossa primeira história começa com uma figura pequena e frágil. Um filhote de gnu de poucas semanas de vida. Nós o encontramos sozinho na margem do rio, uma silhueta solitária contra o pôr do sol. Sua mãe foi levada por um leão há apenas 2 dias. E desde então, ele tem vagado pela enorme manada, um fantasma se movendo em meio a um mar de corpos indiferentes. Ele está confuso, aterrorizado e desesperadamente faminto. Seus chamados lamentosos pela mãe ficam sem resposta. Agora, ele enfrenta o teste final, o grande rio, sem a orientação e proteção que é a única esperança verdadeira de sobrevivência para um animal jovem. Suas chances são, por qualquer medida racional, próximas de 0. O rio é um desafio para os adultos mais fortes. Para um filhote órfão e sozinho, deveria ser uma sentença de morte. Enquanto a manada começa sua investida caótica na água, o órfão é empurrado e espremido, quase pisoteado pelos adultos muito maiores. Ele hesita na beira, seu pequeno corpo tremendo com um medo que ele não compreende totalmente. Todos os seus instintos o mandam ficar perto de uma mãe que não está mais lá. Mas a pressão inexorável por trás não lhe dá escolha. Ele é arrastado para a água com a maré de corpos, mergulhando na água fria e aterrorizante. Por um momento, ele desaparece completamente, e nós presumimos que ele está perdido. Mas então, sua pequena cabeça rompe a superfície, seus olhos arregalados de pânico, e ele começa a nadar com uma energia frenética e desesperada. Sua odisseia começou. Ele é um pequeno ponto em um mundo de gigantes. As ondas turbulentas dos gnus adultos o jogam de um lado para o outro como um pedaço de madeira à deriva. A corrente, um riacho suave para um touro adulto, é uma torrente impetuosa para ele, puxando-o implacavelmente para jusante. No entanto, ele luta. Ele move suas pernas esguias com uma determinação que é surpreendente de se testemunhar. Ele é impulsionado pela força mais poderosa da natureza, a pura e irracional vontade de viver. Ele não sabe as probabilidades contra ele.
Ele não sabe sobre os jacarés à espreita lá embaixo. Ele só sabe que deve manter a cabeça fora da água e continuar nadando em direção à luz na margem distante. Milagrosamente, seu pequeno tamanho se torna uma vantagem. Os grandes jacarés, focados nas presas maiores e mais substanciais, parecem ignorá-lo. Ele é uma refeição muito pequena para valer o esforço. Ele desliza pelas frestas no caos, uma vida minúscula e insignificante que passa despercebida pelos titãs do rio. Ele navega pelo desafio, sobrevivendo não pela força, mas por uma combinação de pura sorte e sua própria teimosa recusa em desistir. Contra toda a lógica, contra todas as expectativas, seus cascos tocam a lama da margem oposta. Ele sobe cambaleando, encharcado e tremendo, e fica sozinho, um sobrevivente. Ele atravessou o rio, um pequeno herói órfão em uma jornada que está longe de terminar. Nossa segunda história é de uma coragem profunda e do poder inquebrável do laço maternal. Focamos em uma mãe Gnu, identificável por um rasgo distinto em sua orelha esquerda. Ela é uma veterana, experiente nas artimanhas do rio. Assim que a travessia começa, ela guia seu filhote com cuidado, mantendo seu corpo entre ele e a parte mais forte da correnteza, empurrando-o para frente, sua presença como um escudo contra o caos. Eles estão na metade da travessia, progredindo bem quando o desastre acontece. Um crocodilo de tamanho médio, surgindo do nada, ataca não o filhote, mas a mãe. Suas mandíbulas se fecham em sua pata traseira, causando uma dor excruciante. Seu grito de agonia se perde na confusão, mas sua luta é imensa. Ela chuta e se debate com força feroz, seus instintos de sobrevivência em guerra com os maternais. O crocodilo tenta arrastá-la para baixo, para puxá-la para o infame giro da morte. Neste momento, a maioria dos animais se perderia em pânico, seu destino selado. Mas esta mãe é diferente. Enquanto luta por sua própria vida, seus olhos permanecem fixos em seu filhote, que agora está sendo arrastado pela correnteza, confuso e aterrorizado. Vemos uma escolha sendo feita, uma decisão que desafia toda a lógica da autopreservação. Sua própria sobrevivência se torna secundária. Com uma onda de força impulsionada pela adrenalina, ela torce seu corpo violentamente, os dentes do crocodilo rasgando um corte profundo em sua perna, mas a manobra quebra sua mordida. Ela está livre, mas gravemente ferida, sua perna arrastando-se inutilmente atrás dela. A dor deve ser inimaginável. O instinto de fugir para a segurança da margem deveria ser avassalador. Em vez disso, ela se vira. Ignorando seu próprio ferimento grave, ela retorna ao coração do perigo. Ela começa a nadar contra a correnteza, suas poderosas patas dianteiras puxando seu corpo ferido pela água, seu olhar fixo em seu filhote. Ela está voltando para ele. É um ato de desafio quase inacreditável. Ela alcança seu filhote, empurrando-o ferozmente, impulsionando-o para a margem. Ela se posiciona a jusante dele, suportando o impacto da força da correnteza, seu corpo ferido agindo como um quebra-ondas vivo. Ela o guia, o protege e o empurra para frente, cada braçada um exercício de agonia. Juntos, eles fazem a jornada lenta e dolorosa até a margem. Ela o empurra para a lama primeiro, antes de finalmente arrastar seu próprio corpo quebrado para fora da água. Ela está manca, talvez permanentemente. Seu futuro é incerto. Mas, ao desabar na margem e começar a lamber seu filhote aterrorizado, ela alcançou a única vitória que importava. Ela é uma mãe e salvou seu filho. Nem todas as vidas inspiradoras pertencem aos mamíferos. Para a nossa terceira história, voltamos a nossa atenção para o outro lado do conflito, para um personagem de imenso poder e majestade ancestral. Ele é um crocodilo do Nilo colossal, um verdadeiro gigante do rio, estimado em mais de 70 anos. Os pesquisadores locais o apelidaram de O Patriarca. Sua pele é um mapa de antigas batalhas,
uma tapeçaria de cicatrizes de disputas territoriais com outros machos e encontros com hipopótamos. Faltam-lhe vários dentes, e a ponta de sua cauda é romba e marcada. Ele é o rei incontestável deste ponto de travessia específico, um domínio que ele governa há décadas. Sua vida é um testemunho de resistência, poder e da arte de sobreviver da perspectiva de um predador. O patriarca não se envolve no frenesi dos crocodilos mais jovens. Sua caça é um estudo de economia e confiança avassaladora. Ele não se move em direção à manada. Ele espera que a manada venha até ele. Ele tem um local de caça preferido, um redemoinho profundo, logo abaixo do ponto principal de mergulho, onde a corrente naturalmente deposita os desorientados e os fracos. Ele mantém esta posição com uma aura de autoridade absoluta. Outros crocodilos menores mantêm distância, respeitando seu poder e sua reivindicação. Ele jaz na água, quase completamente submerso. Apenas o topo de sua cabeça massiva e nodosas visível. Um monarca silencioso e paciente em seu trono. Sua idade lhe deu uma sabedoria que predadores mais jovens não possuem. Ele testemunhou mais de 50 ciclos da grande migração. Ele aprendeu os padrões, os ritmos e as fraquezas de suas presas. Ele não desperdiça energia em um ataque especulativo. Ele espera pela oportunidade perfeita, aquela que oferece a maior recompensa com o menor risco. Ele ignora os filhotes e os bezerros menores, deixando-os para seus rivais mais jovens. Ele está esperando por um alvo principal, um grande gnu adulto ou, sua presa preferida, uma zebra. Seu ataque, quando ocorre, não é apenas um ato de fome, é uma afirmação de sua dominância, um lembrete para todos de quem é o verdadeiro mestre deste rio. Observamos enquanto ele finalmente faz seu movimento. Ele ignora dezenas de alvos potenciais. Sua paciência é absoluta. Então, ele identifica sua escolha. Uma grande zebra que ficou ligeiramente isolada. O ataque é um cataclismo de poder. Ele irrompe da água, seu imenso tamanho uma revelação chocante. A morte é rápida, brutal e decisiva. Ele arrasta sua presa para a água profunda, seu trabalho feito com uma eficiência que é ao mesmo tempo aterrorizante e magnífica. Ele é mais do que apenas um predador. Ele é uma peça-chave deste ecossistema, um monumento vivo ao poder do rio. Sua vida longa, violenta e bem-sucedida é, à sua maneira, tão inspiradora quanto qualquer história de sobrevivência das manadas que ele caça. O órfão, a mãe e o antigo rei são apenas 3 histórias entrelaçadas no grande tapete da travessia. Cada narrativa, seja de sobrevivência desesperada ou de poder dominante, destaca uma verdade profunda. A vida persiste através de um fio inquebrável de instinto e vontade. O bezerro órfão, movido por uma força vital que ele nem compreende, representa a recusa obstinada em se entregar. Sua sobrevivência contra todas as probabilidades é um testemunho da resiliência presente em todo ser vivo, esse impulso inato de continuar, não importa o obstáculo. Ele simboliza o futuro, a esperança frágil de que uma linhagem não será extinta, mesmo quando seus protetores se foram. A mãe, em seu ato de desafio altruísta, revela um poder que vai além da sobrevivência individual. A história dela é sobre legado. Ela arriscou tudo, não por si mesma, mas pela continuidade de sua linhagem, pela vida do seu filhote. Esse instinto materno é uma das forças mais poderosas do planeta, capaz de produzir atos de coragem que desafiam toda a lógica. Ela nos mostra que força não é apenas poder físico, mas a profundidade do compromisso com o outro. Sua dolorosa jornada de volta ao caos não foi uma escolha pela morte, mas uma escolha profunda pelo que mais valia a pena viver. E o velho crocodilo, o patriarca, nos ensina sobre resistência. Seu longo reinado é uma história de adaptação, paciência e domínio do próprio ambiente. Ele é símbolo da permanência da natureza, uma força ancestral que já testemunhou gerações de presas indo e vindo.
Sua existência nos lembra que o ecossistema é um equilíbrio complexo, onde a vida do predador é tão intrincada e vital quanto a da presa. Ele não é um vilão nessa história. É um ator fundamental, guardião das antigas leis do rio, cuja longa vida é uma saga inspiradora de sucesso num mundo de competição constante. Essas vidas individuais, com suas lutas e triunfos únicos, são os fios que dão textura e significado ao tecido da grande migração. Elas transformam o espetáculo de 1 milhão de animais em um drama profundamente pessoal e relacionável. Mostram que, dentro dos grandes e muitas vezes brutais ciclos da natureza, existem momentos de incrível graça, coragem e amor. O órfão, a mãe e o rei, cada um à sua maneira, demonstram que a vida, em todas as suas formas, é uma força incansável e impressionante. Sempre lutando, sempre se adaptando, sempre tecendo novas histórias no fio inquebrável da existência. Quando o último sobrevivente alcança a margem e a última ondulação da luta se dissipa, o Nilo retorna ao seu estado atemporal. Ele segue fluindo, indiferente ao drama de vida e morte que acabou de acontecer em suas águas. Nesses momentos de silêncio após a tempestade, fica claro que o Nilo é mais do que apenas um rio. Ele é um árbitro natural, um juiz que preside um dos testes mais profundos da vida. Não julga com maldade ou intenção. Seu veredito é dado através das leis simples e implacáveis da física e da biologia. A correnteza, a profundidade, os predadores ocultos. Esses são os elementos do seu tribunal, e o julgamento é de força, instinto e coragem bruta. O julgamento do rio é absoluto e imparcial. Ele não distingue entre jovens e velhos, corajosos e temerosos. Reconhece apenas os bem-sucedidos e os que fracassam. Para os gnus e as zebras, o rio é uma barreira a ser superada, um obstáculo letal no caminho para pastagens vitais. Para os crocodilos, é uma dispensa, uma fonte de alimento que chega com o ritmo previsível das estações. O rio em si não é bom nem mau. É simplesmente um palco, um cadinho que revela a verdadeira natureza de todos que entram em suas águas. É um lugar onde a essência fundamental da sobrevivência é exposta para todos verem. Cada travessia é um novo julgamento, uma história inédita escrita pelos participantes. A tinta é a água barrenta, a caneta é a luta desesperada, e as palavras são escritas na linguagem da sobrevivência. As histórias do órfão, da mãe e do velho crocodilo não são exceções. São versos de um épico que o rio compõe há eras. O rio é uma testemunha silenciosa de cada ato de coragem, cada momento de terror, cada sacrifício altruísta e cada triunfo predatório. Ele guarda essas histórias em suas profundezas, suas correntes levando os ecos de inúmeras vidas que enfrentaram sua prova máxima. Portanto, entender o Nilo é compreender algo fundamental sobre a natureza da vida. Ele é uma força que tanto dá quanto toma, símbolo do ciclo perpétuo de criação e destruição. É uma manifestação física dos desafios que todos os seres vivos precisam enfrentar à sua maneira. O rio não escolhe lados. Ele simplesmente existe. Serve como o juiz supremo e implacável, oferecendo a cada criatura que se aproxima de suas margens uma única e dura escolha: provar seu valor para continuar ou ser consumido e reclamado pela grande correnteza da existência. A grande travessia do Nilo oferece uma lição profunda e humilde que vai muito além do universo da savana africana. É uma ilustração crua, sem filtros, da linha tênue e frágil que separa a vida da morte. No nosso mundo humano, muitas vezes construímos muros para nos proteger dessa realidade fundamental. Mas aqui, nas margens do rio, essa linha é traçada claramente na água para todos verem. Um animal consegue atravessar suas patas encontrando o solo firme da sobrevivência. Outro, a apenas 1 metro de distância, é puxado para baixo sua jornada, terminando em um redemoinho silencioso. A travessia nos ensina que a vida é um presente precioso e fugaz, cuja continuidade nunca está garantida.
O evento também é um poderoso testemunho da força indomável do instinto. Os animais não atravessam o rio após um debate lógico ou uma avaliação calculada de risco. Eles cruzam porque precisam. São movidos por um programa genético antigo, um imperativo biológico mais forte que o medo individual. Esse instinto é uma forma de sabedoria, um conhecimento transmitido por incontáveis gerações de sobreviventes. É um lembrete de que algumas das forças mais poderosas que moldam nosso mundo não são pensamentos conscientes, mas impulsos primordiais que conectam todos os seres vivos na grande teia da existência. Além disso, a travessia demonstra a natureza paradoxal da manada. Nas planícies, a manada é segurança, uma fortaleza de números que protege o indivíduo. Mas na beira do rio, essa mesma força coletiva pode se tornar uma armadilha, uma onda de pânico capaz de ser tão mortal quanto qualquer predador. Isso mostra que o que é força em um contexto pode ser fraqueza fatal em outro. Sobreviver exige não apenas força, mas adaptabilidade e a capacidade de navegar em um ambiente em constante mudança, onde as regras do jogo mudam o tempo todo. É uma lição sobre as dinâmicas complexas e muitas vezes contraditórias da sobrevivência em grupo. No fim das contas, a travessia inspira um profundo respeito pela resiliência da vida. Apesar das perdas horríveis, a vida continua. Os sobreviventes pastam, se recuperam e, eventualmente, darão à luz uma nova geração que um dia enfrentará esse mesmo teste. A esperança não é que a luta acabe, mas que a força para enfrentá-la persista. O rio ensina uma lição dura sobre mortalidade, mas também oferece uma poderosa lição sobre continuidade. O ciclo da vida, embora brutal e repleto de perigos, é persistente, e a coragem de enfrentar mais um dia, de dar mais um passo, é sua verdade mais inspiradora e profunda. Ao final da nossa jornada, fica uma última e poderosa constatação. No drama cru do Nilo, há violência, terror e morte em abundância. Mas há uma completa ausência de maldade. O crocodilo que agarra um bezerro na água não é mau. É um predador agindo por um instinto aperfeiçoado ao longo de milhões de anos. Uma criatura que mata para alimentar a si e seus filhotes. Ele é parte vital do ecossistema. Uma força de seleção natural que ajuda a manter a saúde e a força das próprias manadas que caça. A caçada do crocodilo não é um ato de crueldade, é um ato de sobrevivência. Da mesma forma, o rio, com suas correntes traiçoeiras e perigos ocultos, não é uma força malévola. É simplesmente água fluindo em direção ao mar, obedecendo às leis da gravidade. Os perigos que apresenta são consequência de sua natureza. O Gnos, levado pela corrente, é vítima da física, não do ódio. Essa perspectiva é crucial para entender o mundo natural. Ele funciona em um plano totalmente separado dos conceitos humanos de moralidade, de bem e mal. A natureza é um reino de causa e efeito, de ação e reação, de fome e saciedade. Essa compreensão nos desafia a enxergar o mundo de outra maneira. A luta desesperada do Gnus e a eficiência brutal do crocodilo são dois lados da mesma moeda. Ambos são expressões da mesma força vital poderosa, do mesmo impulso de existir e perpetuar a linhagem. O predador e a presa não são inimigos em uma peça moral, são parceiros numa dança antiga e íntima de coevolução. A vida de um está inextricavelmente ligada à morte do outro, em um ciclo tão belo quanto brutal, um sistema que sustenta a vida neste planeta há bilhões de anos. E assim, deixamos as margens do Nilo com esse pensamento final, uma verdade que ecoa em cada canto do mundo selvagem. Na natureza, não existe bem ou mal, certo ou errado. Existe apenas a luta, o desafio e a conquista. E a conquista não é riqueza ou poder, mas algo muito mais fundamental. Mais um nascer do sol, mais um fôlego, mais um dia para participar da grande, assustadora e magnífica história da vida. Na natureza, não há maldade, existe apenas a sobrevivência.